Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre o exercício de filosofar a partir da música, do teatro, da poesia e do cinema. Quando se trata então de práticas e instrumentos pedagógicos, é um erro comum entre os professores do ensino médio, pensar que essas práticas, esses instrumentos, eles devem ser aplicados exclusivamente nos anos iniciais do ensino fundamental, o que acaba influenciando muito na perspectiva que esse professor tem sobre a sua própria técnica, Então, a respeito disso, imaginemos dois professores, um de matemática, outro de filosofia. Se a prática pedagógica a ser aplicada, então, para cada aula não for prioridade, como então podemos pensar nesses professores ministrando suas aulas com o mesmo método? Engana-se, nos dias atuais, quem pensa que um quadro branco e um pincel resolve todo o problema, pois o material, o recurso didático, ele não determina a metodologia e didática que serão utilizadas. O mesmo quadro branco que serve como um papel de rascunho para cálculos, pode servir como um pano de fundo para um vídeo, um mapa conceitual ou até mesmo um desenho. Em todas as opções, os professores terão o mesmo material, o mesmo recurso para ministrar as suas aulas. A diferença é como esse material, esse recurso, será utilizado. O bom emprego, então, do material ou do recurso, que se tem por vezes, é mais importante que a quantidade desses. E quando se trata do ensino de filosofia, isso fica mais evidente, pois em certos momentos e locais, o material, o recurso que se imagina trabalhar não é o que se tem disponível, como exibir vídeos em localidades com frequente falta de energia, por exemplo, Mesmo que imprevistos sejam inevitáveis, o condicionamento ao uso de apenas um material, recurso didático, pode ser danoso, pois ainda que ele pareça seguro, ele pode tornar-se maçante e prejudicar a aprendizagem dos educandos. Então, trabalhar certos conteúdos da filosofia com alunas do ensino médio pode ser tão complexo ou tão simples como trabalhá-los com graduandos. E o que auxilia realmente é justamente um planejamento adequado, aquele que unirá então a teoria e a prática, Ou seja, a metodologia de ensino e aprendizagem. Como vimos em aulas anteriores, a filosofia é um campo de conhecimento interdisciplinar, que tangencia e tem possibilidades de diálogo, com os demais campos do conhecimento humano. Esta condição da filosofia, ela se estende para os demais campos da atividade humana, bem como a produção cultural em sua totalidade. Então, assim, refletir sobre perspectivas metodológicas para o ensino da filosofia requer que consideremos, então, os mais diversos textos culturais produzidos pelos humanos, Entre eles a música, a poesia, o cinema, o teatro. A música e a poesia, elas estão vinculadas à filosofia desde os primórdios da Grécia Antiga, dos poetas trágicos, que estão presentes no contexto do nascimento da filosofia entre os gregos antigos. Então, assim, a relação entre música e filosofia perpassa a filosofia ocidental. Essas artes apresentam, então, como forma de uso da linguagem, que a seu modo questiona a existência e o mundo humano, tanto quanto faz também a filosofia. Neste contexto, então, a educação formal contemporânea, ela passa a ter à sua disposição uma quantidade significativa de textos culturais que podem contribuir, então, de forma expressiva e inovadora na relação ensino e aprendizagem. Por outro lado, esses textos culturais, eles se apresentam como um desafio didático, metodológico e também epistemológico, do conhecimento, ou seja, de questionar se a proliferação das bases de dados de informação, de fontes de pesquisa, de textos culturais, e as suas plataformas, elas vão contribuir efetivamente para as relações de ensino e de aprendizagem. Tudo indica, então, que diante das rápidas e profundas transformações, que as sociedades se encontram inseridas, o conhecimento ele não pode ser concebido como uma mera atividade de repasse. Atualmente, novas formas de conhecimento são inseridas diariamente em sala de aula, como o teatro, a música, a poesia e o cinema. Esses são algumas formas que podem contribuir de modo significativo para o ensino de filosofia como o exercício do filosofar. Agora eu vou falar então sobre a poesia e a filosofia. A poesia é uma das importantes, então, formas de expressão da linguagem humana em relação à existência, em relação ao mundo.
Então, nessa direção, também o exercício do filosofar, em suas origens, lá na Grécia Antiga, né, surge diante do espanto, da admiração do ser humano diante da grandiosidade e de toda a beleza do mundo. A filosofia, então, que ela não procura fixar uma verdade, né, codificada, mas em cada evento de linguagem ela traz uma palavra explícita, né, que fundamenta necessariamente, então, colocar-se como uma vera religio, né, como a gente diz. Assim, o poeta e o filósofo se aproximam no exercício de contemplar a existência e o mundo em sua totalidade. Essa atitude da contemplação poética ou filosófica sobre a existência ou sobre o mundo em sua totalidade, né, requer formas diferenciais de relação com o tempo, consigo mesmo e com os outros. Então, na atitude poética e no exercício do filosofar, está implícito o questionamento do tempo concebido em seu formato cronométrico e produtivo, no qual os seres humanos, então, eles se encontram inseridos na contemporaneidade. Sobretudo, então, esta postura filosófica, ela transcende a racionalidade instrumental, né? De produzir, de consumir e de conferir utilidade às relações humanas e ao mundo. Então, nessa direção é que a poesia se apresenta como determinado uso da linguagem, que vai superar essa instrumentalidade da razão, trazendo então ao plano da compreensão humana em relação ao mundo e à existência, né, mesmo nas suas condições precárias, né, a constituição então de um sentido e de uma finalidade à existência. Nenhum conteúdo importa a poesia, ela é justamente o eclodir possível de todo e qualquer conteúdo. Todo e qualquer conteúdo, então, é apto à poesia, né? Então, pelo menos desde os primeiros, né, diálogos lá de Platão, já se sabe que o poema ele pode ter qualquer assunto, né? Pode-se falar sobre qualquer tema. Dizer, então, que a poesia acata todo e qualquer tema é o mesmo que dizer que ela, sem ter especificamente o que dizer, é vazia de conteúdos, ou seja, sua demasia se confunde com vacuidade. Mas, nessa perspectiva, analisemos, então, poética e filosoficamente, então, o poema Tabacaria, de Fernando Pessoa. Vamos assistir, então? Fernando Pessoa, Fernando Pessoa. Realmente, o grande poeta que influenciou toda a minha geração. Um dos maiores poetas de todos os tempos. Escreveu um dos maiores poemas da língua portuguesa, Tabacaria. Não deve haver nem em Lisboa um programa de televisão que tenha dito Fernando Pessoa mais do que nós aqui em Provocações. Mas nunca tínhamos dito inteiro Tabacaria, esse grande poema da língua portuguesa. Nunca, mas só até hoje. Vocês vão ouvi-la. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo, janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte, a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagem de um comboio, e uma partida pitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos, e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou, e achou, e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro.
falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, eu desci dela pela janela das traseiras da casa. Eu fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que eu penso? Mas eu penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum, nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas, e eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmos, sonhando, quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu, mas sou e serei sempre o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Eu serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo. E o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Assim, o poema Tabacaria apresenta por meio de seu eu lírico melancólico, porém determinado uma atividade de refletir sobre sua própria vida, questões existenciais. Ainda que o eu lírico apresente visões sobre si mesmo, por conta de uma escrita em primeira pessoa, do Fernando Pessoa, do autor, o poema ele toca em questões que são passíveis de reflexão também pelo leitor em relação à sua própria vida. A ele o poema então pode despertar indagações acerca de quem é para o mundo, qual o propósito da sua vida ou até mesmo reflexões sobre decisões tomadas no decorrer da própria vida, Isso porque o poema também faz menção ao envelhecer, ao inevitável ser humano, e dependente de relações tomadas antes da velhice e da morte, como retrata em uma parte do poema. Nessa perspectiva, então, a poesia é filosofia e filosofia é poesia. Literatura é filosofia e filosofia é literatura. Só que perde-se nomenclaturas, não se sabe dizer se uma escrita dessa, então, é literatura ou filosófica, ou filosofia. Para nomear alguns desses plenos indiscerníveis, então, pode ser inventado um nome como uma escrita poético-filosófica ou poética teórica, Sob tais pressupostos, então, o uso da poesia em sala de aula, no ensino médio, apresenta-se como importante recurso didático-metodológico para o exercício do filosofar. Ainda nessa mesma perspectiva, a poesia cobre os mais variados temas da condição humana, de questões existenciais, sociais e também políticas, Neste sentido, vamos lembrar um poema de Bertolt Brecht, que é um analfabeto político, Vocês já devem conhecê-lo. Vou falar agora, então, sobre o uso da música na filosofia. A música, ela possui uma relação muito íntima com a filosofia, Pois trata de uma forma de linguagem que, assim como a filosofia, ela expressa sentimentos e percepções da vida e do mundo. Porém, diferentemente da filosofia, a música se parece, então, se apresentar como uma linguagem que é aceita universalmente, seja pelas crianças, pelos adultos, pelos idosos, Ou seja,
ela encontra acolhida em todas as faixas etárias, né? Ainda que no concerne as diferenças então entre filosofia e música, é preciso considerar que a música associa a linguagem musical composta a partir de uma escala, né, de notas musicais, de tempos, de contratempos, e ela tem uma linguagem verbal importante. Mas música e filosofia convergem então numa promoção de uma sensibilidade estética, no reconhecimento do belo, como na potência de um pensamento diante de um desafio de compreensão e ação do ser humano no mundo. Então, neste sentido, eu cito o filósofo Arthur Schopenhauer, que eleva a música à magna arte, que tem a potencialidade de sintonizar os sentimentos humanos com a potencialidade de formas constitutivas do cosmos, do universo, né? E Nietzsche, para Nietzsche, a música pode nos proporcionar momentos de verdadeiro sentimento em relação à vida, à nossa existência e ao mundo, permitindo então aos seres humanos uma experiência estética de reconhecimento do mundo e sua intensidade de forças vitais. Então, sob esses pressupostos, né, que eu estou falando, apresentamos uma possibilidade metodológica da relação entre música e filosofia. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né, da letra de uma música de rock do final dos anos 80, pertencente ao grupo Titãs, que se chama Estado Violência. O link para vocês ouvirem essa música eu deixei disponível no EAL, para vocês refletirem sobre ela. Assim, a música, além de expressão cultural de tempo e espaço, é um meio difusor, então, de críticas sociais, como contempla nessa letra do Titãs, nessa música de Titãs, né? Que fala do Estado nas suas mais variadas formas de controle e opressão. E nela, o vocalista pede que o Estado permita ao menos liberdade de escolha e pensamento. O fato é que, com o legado de regimes ditatoriais, né, ao longo do século XX, somados então a uma ausência de uma consciência global de democracia, o papel do Estado tem se demonstrado muitas vezes confuso. Então, é dessa forma o papel das ciências humanas humanas e sociais, sobretudo na questão de filosofar, né? De propor meios de atingir o fim tão almejado pelos indivíduos, que seria, no caso, a democracia. O cinema e a filosofia, né, que é considerado a sétima arte, o cinema, ele reúne numa única condição um som na forma de uma linguagem falada, né, escrita, música, efeitos sonoros, bem como imagens também e efeitos visuais. Então, uma obra cinematográfica, ela pode ser classificada em drama, em comédia, em suspense, em terror, uma aventura ou um documentário. A sua finalidade é de acordo com a sua classificação, que é produzir experimentos de pensamento, de imaginação, recriar situações sociais críticas que nós vivemos na sociedade, né? Então, em relação ao ensino de filosofia no ensino médio, como exercício de filosofar, é preciso questionar. O estudo e o ensino de filosofia podem se basear em experiências reais ou fictícias a partir de produções cinematográficas? O que vocês acham? Bom, no primeiro momento é preciso reconhecer que temas filosóficos, eles se constituem em significativo repertório de ideias para o cinema, né? Isso a gente não pode negar. Em situação inversa, então, é possível considerar que o estudo e o ensino de filosofia podem se apresentar a partir das produções cinematográficas como importante aliado. Então, nessa perspectiva, a filosofia pode utilizar-se, né, do cinema para ilustrar e problematizar questões científicas, tecnológicas, sociais, políticas, econômicas, culturais, na medida que o cinema oferece um repertório significativo de filmes e com eles de ideias e concepções do mundo, né? Ou seja, o repertório cinematográfico ele pode servir como um fator de sensibilização para questões filosóficas, bem como a técnica cinematográfica, ela também pode ser empregada para redigir roteiros filosóficos, para elaborar documentários filosóficos, bem como produzir filmes escolares a partir de pressupostos que sejam filosóficos. Então, se tomarmos em consideração o potencial de sensibilização do cinema e sua relação com o ensino da filosofia, é preciso, uma vez mais, considerar seu potencial, né, de ter possibilidades de análise e interpretação de fatos, né, e acontecimentos que são reais, ou são hipotéticos ou mesmo fictícios, né? O cinema, ao mesmo tempo que ele sensibiliza e produz sensações que podem contribuir, então, para o despertar de ideias e de associações entre elas, né?
de forma que produza cenários analíticos, interpretativos e reflexivos, né? Esses pressupostos, então, nos trazem que o cinema pode contribuir com a filosofia, oferecendo-lhe, então, pontos de apoio, a partir dos quais se podem estabelecer amplas sondagens temáticas nas mais diversas questões humanas. Então, bom, conforme as diferenças históricas, conceituais e de formas de expressão, então, de cada uma das artes aqui apresentadas, né, como poesia, música, teatro, cinema, é preciso considerar, né, as contribuições no que concerne, então, ao ensino da filosofia no ensino médio, concebido aqui como exercício do filosofar. Então, tudo isso reside numa potencialização de uma dimensão estética, né, de reconhecer o belo, né, com esforços de alcançar uma autonomia do pensamento e de uma ação. O belo, ele é uma expressão do equilíbrio, da harmonia entre os elementos constitutivos, então, de uma determinada realidade. Então, assim, a percepção e compreensão da beleza, né, do mundo, a vida e a existência individual e social dos seres humanos, em sua condição efêmera, né, que é a condição fundamental para compreender-se, então, como um ser no mundo, desafiado a conferir, então, um sentido à existência em sua totalidade. Outro aspecto, né, importante aqui é a utilização em sua plenitude da potencialidade da linguagem humana na expressão dos mais variados aspectos que circunscrevem o mundo humano, né? Então, apresentar aos educandos essa potência da linguagem, bem como seus limites na compreensão do mundo, é tarefa indispensável para uma formação integral, sobretudo dos jovens no ensino médio, né? Que se encontram diante de um desafio de participar dele ativamente. Bom, por fim, a gente pode ressaltar aqui um último ponto importante, né? Entre teatro, música, poesia, cinema e filosofia, que é o reconhecimento dos limites da linguagem na compreensão dos fenômenos vitais e existenciais, né, que o humano se encontra inserido e que conformam o seu mundo, né. Dito de outra forma, as especificidades dessas 4 formas de expressão do pensamento oportunizam, então, aos seres humanos, e aqui, sobretudo, aos nossos alunos e alunas do ensino médio, a percepção da necessidade de desenvolver a capacidade do constante questionamento, né, de todos os aspectos em que se acontece essa vida humana, que se estabelece essa realidade. O exercício do filosofar, a potência do pensamento, ela requer um constante exercício de tal condição. O teatro, por exemplo, e a cena dramática não estariam fora da proposta, então, de promover mais esse filosófico com a arte, tendo no teatro filosófico um possível novo meio de expressão para a própria filosofia. Nesse sentido, né, eu trago aqui o pensamento do Nietzsche, que seria privilegiado porque ele utiliza o teatro ao filosofar. Ele criou novas possibilidades, né, ao próprio filosofar, ao experimentar novos meios de expressão filosófica, criando então uma filosofia, né, o incrível equivalente do teatro, fundando então dessa maneira este teatro do futuro e ao mesmo tempo uma nova filosofia. Assim, a arte, o teatro, pode colocar então movimento na filosofia, sendo seu intercessor. Assim, o teatro ele passou a oferecer aos filósofos uma excelente oportunidade, né? Aliás, é aberta a todos aqueles que desejam não só como explicar, né, mas também como modificar o mundo. Fazia-se filosofia, ensina-se, né? Portanto, fazendo filosofia, ensinando. Eu sugiro, então, que vocês realizem a leitura do autor Augusto Boal. Ele foi um dramaturgo brasileiro que contribuiu para a criação de um teatro genuinamente brasileiro e latino-americano. E ele é conhecido por ele ter criado o Teatro do Oprimido, que é uma técnica teatral que se tornou mundialmente conhecida. O Teatro do Oprimido é um sistema de exercícios, jogos, técnicas de imagem, né, improvisações, que busca transformar a sociedade e libertar os oprimidos, né? Essa técnica, ela é participativa e fomenta a interação democrática e cooperativa entre os participantes. Eu já participei, né, de uma experimentação de um teatro do oprimido e achei muito interessante, né? O Boal, ele achava que o teatro deve ser uma forma, né, de denunciar as opressões contra os trabalhadores e uma ferramenta de transformação social. Então, está disponível
no e-aula algumas sugestões de links, né, para vocês acessarem curtas que vocês poderão usar em suas aulas. Eu também deixei um texto disponível, né, a música do Titãs, para vocês poderem refletir sobre ela, né. Eu também, em cada módulo, tenho colocado também algumas obras artísticas para que vocês possam realizar uma experiência estética. Como eu já venho trabalhado, né, nas nossas aulas sobre a questão da intencionalidade dos professores e das professoras, eu trago então em cada módulo uma obra artística para que vocês também possam utilizá-la nas suas aulas de filosofia, certo? Então, hoje a nossa aula termina aqui. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula e também no nosso fórum de dúvidas e conversas. Está disponível para que vocês também possam realizar um diálogo com todos os colegas, né? Um abraço e até a nossa próxima aula. Bom estudo!